Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós neste dia, 21 de junho de 2021, né? Irmãos e irmãs, não reparem muito aí não os meus pigarros, viu? Eu tô com um problema na garganta, de vez em quando a voz, né, tá falhando, aí eu tenho que dar uma raspada nela, né, para ver se ela volta no normal. Amém, né? Graças a Deus. Vamos continuar aí com as nossas meditações diárias, né? Estamos aqui na segunda epístola de Pedro, que está aí nos admoestando, né? Paramos aqui no capítulo 1, no versículo 13. Vamos ler aqui o capítulo 14, né? Que ele diz, no 13 ele diz assim, eu tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, né? Sabendo que brevemente hei de deixar este tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Então o Senhor Jesus já tinha revelado a Pedro, né, que ele ia partir brevemente, digamos assim. É o que ele está dizendo, né? E aí ele está dizendo que vai sempre nos admoestar. Então nós estamos aqui recebendo, né, os ensinos e as suas admoestações, né? Aí no 15 ele vai dizer o quê? Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Então, irmãos, fábulas, né? Inventaram aí um monte de fábulas, né? Principalmente os judeus, né? Então, os judeus ortodoxos, né? Aqueles que não creram no Messias, o Senhor Jesus Cristo como Messias, eles vivem aí, né? Blasfemando contra o santo nome do Senhor Jesus, né? O nosso Salvador e Redentor. A gente vê aí a todo momento, né? Todo momento a gente vê, em todas as esquinas já tem aí templos e mais templos, ou melhor, sinagogas e mais sinagogas de judeus, né? E aí na internet, né? No YouTube, aí nesses negócios aí, tá cheio de judeu aí, né? Contradizendo a palavra, negando, né? A divindade do Senhor Jesus, negando a sua qualidade de redentor, né? As suas virtudes, né? O seu sacrifício. Isso é uma blasfêmia muito grande, né, irmãos? Eles vão pagar por isso. É o que está escrito, né? Então o Pedro está dizendo isso aí, olha, a pregação que nós apóstolos estamos fazendo não está baseada em fábulas, não, em mitos, né? Em mentiras, em invenções. Mas nós ouvimos a voz do Pai, né? Este é o meu filho muito amado. Pedro ouviu duas vezes, né? Ele ouviu no batismo do Senhor Jesus e ouviu depois lá na transfiguração do Senhor Jesus, né? Quando o Senhor Jesus revelou, né, a sua verdadeira identidade como Filho do Deus vivo, né? Então ele está dizendo aqui, ouvimos esta voz do céu, estando nós com ele no Monte Santo, né? E temos muito firme a palavra dos profetas, né? A qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações.
Então os apóstolos, eles tinham firmemente a palavra dos profetas, né? A qual também nós devemos estar atentos, né? Como luz, né? A palavra é uma luz, né? Que alumia os nossos caminhos, né? Alumia os locais escuros e os nossos caminhos, né? Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, né? O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer duas coisas principalmente. Primeiramente, é que as Escrituras não devem ser usadas para que eu forme uma opinião pessoal sobre algum determinado trecho, né, digamos assim, versículo. E a outra coisa é o quê? É que um versículo, né, não determina o entendimento sobre aquele tema. Quer dizer, se tiver um outro versículo, ele tem que ser comparado, né? Ele tem que ser comparado com outro versículo para que ele nos dê exatamente o que o apóstolo, o profeta está querendo dizer. Então nós temos que saber isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, né? Quer dizer, nem a opinião própria e nem se agarrar a um versículo para dizer que o entendimento sobre o tema é aquele entendimento. Conforme a gente tem visto aí, né? Em vários momentos, né? Que a gente conversa com outras pessoas, que eles utilizam versículos para negar determinadas coisas. Os judeus, por exemplo, eles negam todo o Novo Testamento, né? Eles dizem que foi invenção dos romanos, dos gregos, né? Tem nada a ver com, né? Não tem nada a ver com os profetas. E isso é exatamente para negar que o Senhor Jesus é o Messias, né? Que eles estavam esperando, mas não o receberam. Pelo contrário, né? O trataram como um maldito e o mataram, né? Torturaram, né? A ele até a última gota do seu sangue, né? Crucificaram ele, né? E ainda não satisfeito, ainda furaram, né, o seu coração com a lança, né? Pois é. Tudo isso ele sofreu por nós, né? Por nossos pecados, né? Principalmente pela igreja, né? Sofreu para toda a humanidade, principalmente pela igreja. Sabendo primeiramente, então, assim, por quê? A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aí o judeu diz, que negócio de Espírito Santo, rapaz, né? A judeusada, né? Judeizantes. Não tem negócio de Espírito Santo, não. É só o Pai, só existe o Deus, um Deus, né? Só existe o Pai, não tem negócio de Jesus Cristo, não. Tem o Filho, não, e nem o Espírito Santo. E assim vai, né? Então são doutrinas blasfêmicas, né, irmãos? E a blasfêmia contra o nome santo do Deus vivo, né? Lá na lei de Moisés era punida com a morte, né? Com apedrejamento, né? E aqui na igreja nós sabemos como é que a gente deve lidar com isso, né? Então vamos aqui para o capítulo 2, né? Os falsos mestres, né? Os falsos ensinadores. Então Pedro já vai dizer sobre isso, ó. Também houve entre o povo, capítulo 2, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Olha aí, negando isso aqui é para os judeus, né, principalmente naquela época, né, porque eles tinham tudo para receber o Messias, né, era só eles estarem em obediência à lei de Moisés. Mas como eles estavam em desobediência à lei, eles não puderam reconhecer o Messias, né, certo?
Então, ó, entre o povo de Israel houve muitos falsos profetas, nós sabemos disso. Aí o Pedro está dizendo, né, o apóstolo Pedro. E na igreja também vai aparecer falsos doutores, como apareceram, né? Nós vamos ver aí ao longo da história como apareceram. Vamos parar por aqui hoje, em nome do Senhor Jesus, até amanhã, se Deus quiser, e paz seja com todos nós, e amém.